Saudações, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Jordânia e Salala. É com enorme prazer que damos início a esta jornada e hoje temos o prazer de receber um convidado especial, presidente distrital da Juventude ao nível da Matola, irmão Ed Raimundo Macani. Seja muito bem-vindo, irmão Ed. Muito obrigada por ter aceito aquele que é o nosso convite. Como está? Como se sente? Porque acredito que está muito bem disposto. Uau. Muito obrigado. Quero agradecer à direção da Juventude, da JN de Salala. É um projeto inovador e muito encoraja a juventude, não só a nível de Salala, mas também a nível da Matola. É uma grande bênção, quero agradecer pelo convite que foi endereçado. É um privilégio estar aqui. E louvo muito este projeto e acredito que vamos ter um bom tempo de interação e vamos aprender alguma coisa hoje. Uau, boa! É de ressaltar que o irmão Ed Raimundo Macani é um jovem de apenas 28 anos de idade, formado em tecnologias de informação e comunicação. É um jovem investidor e desenvolvedor de negócios, gosta muito de investir. É um jovem que gosta de conhecer novos lugares, viajar pelo mundo. Um jovem que gosta de assistir futebol e mostrar aqueles que são os seus dotes. Tive conhecimento, irmão Ed, que começou a trabalhar na liderança ou que começou a trabalhar como líder a partir de 2017. Conta-nos um pouco daquela que é a sua trajetória enquanto líder até então. Uau! Isto começou de uma forma um tanto estranha. Na altura eu não era líder. Em 2017 eu sou membro da JNI, da Igreja do Fomento. E em 2017, o presidente na altura, o pastor Eduardo, atual pastor Eduardo Macamo, que na altura era presidente distrital, ele convida-me para poder participar de uma conferência na África do Sul de liderança da juventude. E eu vou a essa conferência, não era líder, eu participei lá, foi estranho. Estavam lá líderes, eu não era líder e, enfim, formulou-me ele o convite, eu não percebi por que ele o fez e o interesse partiu de lá, pois eu estava lá e participei das reuniões que tiveram, de toda aquela interação e aquilo interessou-me muito. Voltamos de lá e o ano seguinte faço parte da direção local como secretário da Juventude e do Fomento. Passados 2 anos, viro presidente da Juventude e do Fomento. Um ano depois, passo a ser vice-presidente distrital. Penso que 2 anos depois, sim, de tornar-me estar como presidente local na Juventude e vice-presidente a nível do distrito, passo a ser presidente distrital, na função na qual Deus tem nos permitido desempenhar até hoje. Então desde o chamado até cá, tem sido uma experiência boa, desafiadora, porque se for a prestar atenção, é uma sequência de crescimento em termos de cargo, mas quando trata-se especialmente de liderança na igreja, tem uma tendência reversa à liderança fora da igreja, que na igreja a sua liderança é mais sacrifício e aprender do que propriamente você desfrutar de mais tempo de lazer, relaxar e etc, etc. Então, isto agregou muito na minha vida, pois ajudou-me a desenvolver muito a interação com os irmãos, o interesse em poder conhecer mais ou melhor a igreja, e tanto também a nível pessoal, isso estreitou muito minha linha ou a lista de amigos. Hoje eu tenho muitos amigos, tenho amigos pastores, jovens que não são também pastores, e toda esta comunidade que faz parte da minha vida por causa também da liderança na juventude tem um impacto muito bom na minha vida e eu tenho aprendido muito enquanto líder na juventude. Uau, muito obrigada. Um líder admirável e inspirador. Irmão Ed, gostaríamos
de começar entendendo um pouco daquela que é a sua perspectiva. O que o motiva e o inspira a trabalhar com os jovens e a compartilhar a importância de viver a vida cristã? Ok. Primeiro que trabalhar na igreja por si só já é um privilégio grande para mim. É claro que eu estou mais dedicado ao trabalho na juventude, mas como eu já havia dito antes, a igreja tem um papel muito grande, ou tem, acredito que continuará a ter um papel muito grande na minha vida. Eu sou de uma família cristã, desde criança eu estou na igreja, os meus pais levaram-me à igreja e até então a igreja tem me inspirado. É estranho em algum momento dizer isso, porque eu trabalho para a igreja, mas também a própria igreja que acaba me inspirando a poder trabalhar. As perspectivas, elas atualizam-se com função do tempo. O que eu tinha como perspectiva há 2 anos não é o mesmo que eu tenho agora. Atualmente eu diria que a grande perspectiva que eu tenho para a juventude está muito focada naquilo que é o lema geral da juventude, obviamente, porque é a coisa que muito passa sobre a nossa mente todos os dias, que é chamar a juventude a uma vida dinâmica com Cristo. E isto nós procuramos refletir em atividades que nós procuramos desenvolver. Temos procurado trazer a igreja, especialmente a juventude, não somente na perspectiva de um local em que nós vamos apenas crescer espiritualmente, mas aquilo que chama-se de um crescimento holístico, procurarmos trabalhar de forma a desenvolver a vida social, a vida espiritual, todas as áreas que compõem a vida do jovem. Esta é a visão que nós temos, ter jovens que estão bem, a nível acadêmico, a nível profissional, a nível da igreja, família, todas as componentes que fazem, a nível social também, todas as componentes que fazem parte da vida da juventude, nós procuramos ter alguma intervenção de forma a poder dar algum brilho. Pois eu acredito, falo isso por experiência, a igreja tem um papel muito diferente na minha vida. Até na escolha do curso que eu fiz, foi mesmo vindo de conselho de irmãos que eu fiquei amigo na igreja com eles e então a visão fica esta. A perspectiva é mesmo cobrir todas as áreas da vida das pessoas, porque é possível e também é o nosso papel como igreja responder a toda a área da vida dos nossos crentes, que eu também faço parte. Boa, diz que cresceu no seio da igreja, os papais sempre levaram à igreja. Conta-nos um pouco como é que foi a tua infância. Ok, eu sou de uma família numerosa, eu tenho 3 irmãs e 2 irmãos, e dessa lista somos 5, eu sou o quarto, o penúltimo, é isso, eu sou o penúltimo. Então, eu cresci numa família cheia de irmãos e sempre foi divertido. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito, muito próximos, isso me permitiu ter uma infância muito divertida. E passo a interagir também com novas pessoas na igreja, novos irmãos. Isso estreita cada vez mais a capacidade de diversão, porque em casa tu brincas, mas depois também levas a brincadeira para a igreja. Em tempos de caravana eu passei por todas as bases, que caravana, VBS, a escola dominical infantil, todo aquele processo. Então, eu tive uma infância muito boa, sempre com muito apoio. É vantajoso ser o penúltimo, né? Os manos sempre têm a tendência de cuidar de nós. Então eu tive uma infância muito boa, envolvido na igreja, família, e depois também comecei a jogar futebol. Eu gosto muito de futebol, então eu jogava muito bola. A minha rotina era escola, depois estava da escola, chegava a casa, TPC, era obrigatório depois do TPC comer e dormir, está ou não com sono, então era obrigatório, e no final do dia sempre estava lá a jogar futebol na zona. Acredito que é uma prática comum até hoje. Então eu tive uma infância
muito dentro destes 3 ciclos, envolvido com a sociedade na zona, com alguns amigos, jogando futebol, com a família e com a igreja. Então, foram etapas que já penso que todas as crianças, né, em sua maioria, passaram, escola primária, secundária e por aí em diante. Uau, uma história de vida muito impactante. Queremos agora entrar para aquilo que é o nosso tema central, que é porque vale a pena ser um jovem cristão nos dias de hoje. Uau! Essa questão é uma daquelas questões simples, e tão simples que até chegam a parecer difíceis de responder. Mas eu gostava de podermos verificar uma passagem no livro de Romanos 11, verso 33, tem uma informação muito interessante, que ela diz: porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós encontramos aqui uma passagem que fala de porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Refere-se, o ele aqui é Deus. Então, esta questão, por que um jovem, neste caso, né, qual é a importância do jovem ter a vida com Deus? Primeiro eu posso respondê-la de forma abrangente. É importante que todo mundo tenha uma vida com Deus, porque consiste ali, nós somos feitos. Primeiro, porque dele, é porque nós existimos, porque Deus existe. Para ele, então quer dizer que também fomos feitos para ele. Glória, são todas as coisas e dentro desse todas as coisas nós estamos inseridos. Se formos a ver em Gênesis, vamos perceber que Deus faz o homem de uma forma destacada, diferente da forma como ele faz as árvores, a água, os pássaros e etc, etc. O homem, ele é feito de forma diferente. E nesta diferença em que o homem é feito, fala-nos a Bíblia que o Senhor passou o fôlego ao homem. Então quer dizer que o homem fora de Deus é um peixe fora da água. Ele não vive. Isso em linhas gerais, né? Então, é preciso entender que, evidentemente, nós até podemos pensar que é possível viver fora de Deus. Possível até é, mas não estaríamos vivos se estivéssemos completamente fora de Deus. Porque mesmo quem entende que está a levar uma vida fora de Deus e que realmente está a levar, Deus ainda está a cuidar dele. O fôlego que nos foi dado a Éden, ele ainda está presente na nossa vida até hoje. Agora, trazendo uma resposta mais direcionada à juventude. A juventude é um tempo muito especial. Eu lembro-me, a passagem em Eclesiastes, ele convida-nos ele diz: jovens, lembrem-se do vosso Criador, Eclesiastes 12:1. Eles chamam de destaque a juventude para nós lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. É impressionante, claro, porque esta palavra vem de um rei, o filho de Davi, o Salomão, e ele poderia ter dito velhos, crianças, várias faixas etárias, mas ele destaca a juventude. O que é que nós podemos entender aqui? É que na fase da juventude é onde nós fazemos escolhas. É onde nós geralmente traçamos o que vai ser da nossa vida daqui a mais 25, 10, 15 anos a seguir. É geralmente a fase onde nós escolhemos a formação, e a formação poderá e muito ditar o trabalho que nós vamos ter durante toda a nossa vida. É a fase em que nós escolhemos o parceiro, que eventualmente casamos e depois vamos fazer toda a vida. É a fase em que nós escolhemos amigos, escolhemos em algum momento um amigo que eu tenho na infância, é circunstancial, mas na juventude eu posso muito bem
escolher de forma clara um amigo que vou levar para a vida. É na fase da juventude onde nós definimos hábitos e costumes. É o coração. Podemos chamar a vida de uma viagem. Então, é aquele momento em que tu defines para onde é que eu vou. Se eu vou para o sul, eu vou para o norte, eu vou para este, oeste, etc, etc. Então, isto está, sim, na responsabilidade do homem, mas o homem está em uma posição de desvantagem. Desvantagem quando ele quer tomar estas decisões sem estar em Deus. Por quê? Porque eu posso fazer uma oração, se formos a ver a história dos nossos ancestrais da Bíblia, os nossos heróis na fé, eles, com destaque para Josué, quando eles tinham uma batalha, algum trabalho a fazer, eles primeiro consultavam a Deus. E temos uma situação em que eles não consultam e eles perdem a batalha. É exatamente o que acontece agora. Se nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós vamos perder. Mas por que nós vamos perder? Quer dizer que eu corro o risco de casar mal, corro o risco de escolher mal um curso, porque eu vou escolher o curso porque simplesmente é o curso da moda, é o que está a bater, é a coisa que vai funcionar. E eu disse que estamos em desvantagem porque nós não temos a capacidade de prever o futuro. Eu e a irmã não sabemos o que vai ser de nós daqui a 5 anos, mas tem uma pessoa que sabe, que é Deus. E quando nós temos a capacidade de saber que se usar o caminho X, poderei levar mais tempo, porque aquele caminho tem covas, mas existe um caminho que não tem covas. Geralmente eu decido usar aquele caminho sem covas, mas em nossa vida nós não temos essa capacidade para algumas coisas, especificamente quando somos jovens, porque quando somos jovens nós estamos em uma fase em que temos pouco conhecimento e falta de experiência da vida. Então é aí onde destaca-se Deus. A semelhança do que acontecia com o povo, antigamente, quando tinham batalhas ou outras missões, Deus dava o parecer dele, dizia vão, dizia, exemplo, quando chegam em Jericó, ele manda eles darem uma volta, 7 voltas, não uma, durante ao redor dos muros. Por quê? Porque é Deus que sabe como é que as coisas vão acontecer. Então, se nós tomamos a perspectiva de querer decidir sobre ou levar uma vida na juventude, especialmente sem Deus, corremos o grande risco de nos frustrarmos amanhã, que é tomarmos decisões hoje em função do hoje. Por quê? Porque a nossa capacidade mostra-nos hoje. A nossa capacidade não nos mostra amanhã. Eu conversava com um pastor, amigo, e ele falou-me que na sua juventude ele não pensava em ser pastor. E hoje ele já é pastor. E ele falava e partilhava comigo quão é importante nós escolhermos uma pessoa certa. Por quê? Porque se tu escolhes mal, na juventude não havia plano de ser pastor, mas depois já vão ser pastores. A vida de um pastor é uma vida de muito sacrifício. Então, mas Deus já sabia que ele seria um pastor. Então, Deus o ajudou a escolher alguém que quando chegasse o tempo dele ser pastor, iria o ajudar. Percebe? Então, Deus assim também opera em tudo na nossa vida, mesmo na escolha do curso. Se nós somos jovens, escolhemos algum curso, amigos, a Bíblia diz que os maus hábitos e costumes corrompem os bons hábitos e costumes. Então, quer dizer que eu posso escolher também um amigo hoje que amanhã ele eventualmente poderá ser uma má influência para mim. Eu posso escolher um curso hoje que amanhã depois vai ser uma desgraça para a minha vida. Então, quando nós temos Deus, Deus ajuda muito nisto, porque ele já sabe. Irmão Ed, daqui a 20, 30, 40 anos, ele estará neste nível. Então, deixa eu o ajuda. Quando nós nos consultamos a Deus, ele dá a melhor direção para podermos escolher. Penso que alonguei-me muito, era mesmo para poder trazer com muitos detalhes o quão é importante ainda nesta base ter Deus na nossa vida. Dizer mais que
Quando já estamos na fase adulta, nós já fizemos as escolhas. Em algum momento nós já não temos o poder de escolha. Já escolheu o curso, já está a trabalhar, já escolheu o parceiro, já está casado. E quando somos crianças ainda não nos é chamada a responsabilidade de escolha dessas coisas. Quando somos crianças, há quem responde por nós. Então, eu penso que é em torno mesmo disso que é muito, extremamente importante nós termos Deus nesta fase crucial que é o coração desta nossa viagem de vida. Boa, destacou aqui coisas bastante importantes e acaba surgindo uma questão que é como a fé cristã ela pode oferecer um diferencial na vida de um jovem em áreas como propósito, identidade, tomada de decisões. Good. Isso é interessante isso, porque a fé traz um outro patamar na nossa vida. A vida que nós temos, ela transcende o que o nosso olho pode ver. E a fé vem mesmo para dar sustento a estas coisas que nós não podemos ver. Eu não vi Jesus, mas eu tenho fé que ele existe. Uhum. Eu nunca vi os céus, mas eu tenho fé que os céus existem. Então, o que acontece aqui? É que, como já havíamos falado no princípio daqui da conversa, Deus nos fez. E Ele, melhor do que ninguém, Ele conhece a nossa trajetória e Ele sabe o que é essencial para nós. De tal forma que poderíamos fazer um exemplo. O Senhor Deus seria como um catálogo. Quando nós compramos um telefone, um congelador, alguma coisa, geralmente o equipamento tem lá um catálogo em que nos dá as normas de funcionamento. Às vezes o telefone ali no catálogo vem que tu tens que carregar, deixá-lo encher, desligado, depois vai ligar. Caso contrário, poderá ter algum dano. Então, Deus assim também é. A questão da fé é que a fé é um componente, posso assim, permita-me usar este termo componente, é essencial para o devido funcionamento da nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele está na nossa vida, querendo nós como não. Até quem acha que Deus não existe, respira neste momento, está a ver o nosso podcast agora, está a ouvir, está a poder enxergar, exatamente porque Deus deu este dom. Então, este mesmo Deus, Ele tem um propósito para nós. A nossa vida divide-se, podemos também dizer que ela divide-se naquilo que é o meu sonho para mim, mas também existe o sonho de Deus para a minha vida. Estas coisas não precisam necessariamente chocar ou lutar, porque Deus permite que o homem tenha suas escolhas e Ele também permite que o homem possa sincronizar as suas escolhas com a vontade de Deus. Mas quando trata-se de Deus, as coisas de Deus, em algum momento, elas transcendem o que o nosso olho mostra. Então, há necessidade de nós termos fé, porque as coisas de Deus, Paulo diz que o Evangelho, em algum momento, ele é loucura. É ver tu creres em um Deus que nunca viste, tu creres que tu estás doente, estás a passar por uma situação difícil, em que todo mundo está a buscar soluções rápidas que não são adequadas, especialmente para nós os cristãos. Mas tu ficas ali, tu acreditas que a coisa vai dar certo. Nós podemos ver o povo quando sai do Egito, eles chegam no Mar Vermelho. E o caminho era aquele. Eles param ali. É um absurdo aquilo. Porque não havia uma ponte. Hoje em dia nós temos ponte nos nossos países porque entende-se que deve haver uma condição para poder sobrepor-se e atravessar, né, a água. Então, eles estavam ali, não há recurso, não haviam barcos, não haviam pontes, nem nenhuma estratégia deles flutuarem, nem um mecanismo deles nadarem e passarem com aquele todo mundo.
Mas o que acontece? O caminho era aquele. E o mesmo acontece nos dias de hoje. O caminho que nós temos que passar com nossa capacidade, nosso conhecimento, nossa experiência, ele não nos sustenta o suficiente para acreditarmos que é possível poder conseguir algum resultado. É aí onde entra a componente da fé. Porque quando nós temos fé em Deus, e Deus está em nossa vida, Ele torna essas coisas impossíveis ao nosso olho possíveis. O mar abre-se, a doença que nós temos cura-se, a oportunidade que tanto esperávamos acontece, a nossa família que em algum momento poderia estar espalhada, ela junta-se. Então, a fé ela traz o verdadeiro sentido para aquilo que é a nossa vida. Porque a nossa vida por si só, ela quando é conduzida sem fé, ela tem muito desfalque. Vai ter falta de muita coisa. Por isso que mesmo o povo, quando nós vemos muitas histórias bíblicas, quando eles estavam perto de Deus, as coisas andavam bem. E quando eles estão distantes de Deus, as coisas não andavam bem. Porque Deus também está a trabalhar para a nossa vida. Quando nós, por si, pela nossa força, não vamos conseguir conduzir a nossa vida suficiente. Deus precisa também ajudar-nos para podermos caminhar. Boa, falou daqui coisas que acabaram destacando aqueles que são os valores cristãos e que acabam nos levando até para aquela que é a ética. De que maneira os valores e os princípios cristãos podem guiar os jovens em um mundo com tantas influências? Guia de forma destacada. Como é que nós podemos ficar aqui? A ética e o valor cristão, ele confronta-nos a ter uma vida de fé e a experimentar coisas extraordinárias. Porque quando você experimenta a vida com fé em Deus, você experimenta coisas extraordinárias. Quando Moisés chega com o povo, vou muito usar este exemplo porque impressiona-me muito. Aquela coisa do mar se abrir é uma coisa completamente absurda. Eu já caminhei na água, só caminhar ali é muito difícil. Então, eu imagino a abertura ali. Vamos lá ver. Eles tiveram fé e experimentaram coisas especiais. A fé nos chama primeiro a ter uma vida correta. E em algum momento o nosso Deus faz com que a justiça se cumpra de forma clara e imediata. Eu digo em algum momento. Vem agora à memória a história do José. Ele foi fiel e Deus lhe honrou. Ele não estudou, não se formou, não fez faculdade, não foi para as escolas egípcias. Eu refiro-me a isso. Mas ele virou governador. Por causa de quê? Obediência a Deus. Quer dizer que quando nós temos obediência a Deus, não estou necessariamente a dizer que nós não devemos estudar, mas a obediência a Deus leva-nos a experimentar o extraordinário. Ainda mais se estamos a estudar. A fé nos confronta a não cabularmos, é um exemplo. Isso então quer dizer que eu tenho que estudar. Logo, ela coloca-me em posição de ter que rever a matéria, de ter que evitar faltar à escola, ser exemplar para poder passar de classe. Percebe? Então, a fé, ela vem moldar ou vem nos salvar da nossa própria irresponsabilidade. Geralmente, quando eu tenciono cabular, eu não estudo. E eu até posso me formar, mas vou me formar e depois não tenho conhecimento. E saio dali, posso precisar passar por um teste para admitir, para ter algum trabalho. E submeterem a um teste de matéria que eu deveria ter estudado, mas já não estudei, cabulei e passei, tenho certificado. Mas ok, vamos lá ter o emprego. Aí faça algum trabalho, né, prático que eventualmente deveria ter feito na escola. Não vou conseguir fazer e logo perco oportunidades. Mas quando nós estamos em fé, quer dizer que você ainda na escola vai estudar.
E quando termina a formação, você chega lá e já está preparado. Por quê? Porque você deixou-se submeter àquilo que são os valores da fé. Ela nos impede, idem com várias coisas que, infelizmente, alguma parte da nossa sociedade de jovens está envolvida em drogas, em bebedices, etc, etc. Eu sei que há alguns, isso talvez até pode levantar algum debate, alguns de nós achamos que beber, sim, não é pecado, porque a Bíblia não fala, etc, etc. Mas podemos deixar um pouco de lado a questão do pecado ou não pecado. Vamos imaginar que um de nós aqui está doente e tem que passar por alguma cirurgia. Tem 2 médicos. Um que tomou alguns copos. Os 2 médicos são competentes. Vamos já deixar um pouco a questão da igreja, ok? Estamos em questões sociais gerais. Os 2 médicos são competentes. Mas na manhã, cada um em sua casa. Um tomou alguns copos de bebida e outro não. Quem nós iríamos escolher se nos dessem a chance? Escolha um para poder fazer a cirurgia. Obviamente íamos preferir, por mais que aquele outro médico tenha tomado só um copo, obviamente tu vais dizer, não, eu quero este que não tomou nenhum copo. Vamos fazer uma viagem. Tem 2 motoristas para tu escolheres. Um só tomou um copo só. E outro não. Quem nós iríamos escolher para nos conduzir? Obviamente a pessoa que não tomou nada. Por quê? Porque esta questão, a fé nos salva de coisas que perigam a nossa integridade como pessoas. Em algum momento a Bíblia pode não referenciar-se em determinadas coisas de forma clara, como diz, não furtarás, etc, etc. Mas ela também nos chama, essa questão de fé e obediência a Deus, ela nos chama a poder refletir de forma idônea. Então, alguns também nós podemos estar a pensar, dentro deste exemplo que eu trouxe, é que existem momentos de lazer. Tudo bem, mas a vida em que nós levamos hoje em dia, ela tem muitos imprevistos. Eu posso achar que estou no momento de lazer, um exemplo de médicos que eu dei aqui, e de repente acontece alguma coisa. Tu estás no teu momento de lazer em casa, estás ali relaxado, de repente te ligam. Tem pacientes, aconteceu algum acidente, houve muito choque, e estão a convidar-lhe para poder dar apoio, né? Será que vai estar à altura de poder responder a isso? Obviamente não. Então, a fé em Deus, ela transcende todas as coisas que nós perspectivamos. Nós perspectivamos simplesmente o que o nosso olho nos pode mostrar. Mas viver com fé e obediência a Deus, Ele cuida até de detalhes que nós nem prestamos atenção neles. Então é basicamente isto que eu posso trazer para responder à questão. Bom, acabou destacando aqui aqueles que são alguns desafios que realmente os jovens enfrentam. E na sua visão, irmão Ed, quais são os maiores desafios que os jovens enfrentam em relação à fé e à espiritualidade? A falta de conhecimento e a enorme influência que o mundo tem, mas que também acaba resultando na falta de conhecimento, que é... Nós enfrentamos muito desafio em fé e espiritualidade porque nós não conhecemos. Olha que alguns livro de Salmos, ele fala, alguns confiam em cavalos, em carros de guerra e etc, etc, mas nós confiamos no Senhor. Nós não conhecemos o Deus que nós temos, principalmente na fase da juventude. A fase da juventude, nós achamos que somos indestrutíveis, somos superdotados, temos aquela ideia de tudo é possível. Realmente, tudo é possível porque a própria Bíblia sustenta-nos isso. E isto faz-nos pensar que nós somos autossuficientes. O jovem é normal, escolhe um curso para se formar, ele não questiona ninguém, não procura saber, mesmo trazendo cá nas questões de fé, nós lemos a Bíblia
não temos muito profundo entendimento, não consultamos e nós não buscamos conhecimento. A fase da juventude é uma fase em que não buscamos muito conhecimento sobre a fé em Deus. E a ausência deste conhecimento faz com que tenhamos total abertura para as outras coisas. Quando um jovem não sabe ou não entende o amor de Deus, que você conhece o amor de Deus e entende o mesmo quando você tem conhecimento que Deus lhe ama e quando você tem conhecimento pela graça de Deus, você acaba tendo alguma experiência do amor de Deus, você entende que quem te ama é aquele teu amigo. E aquele teu amigo te influencia de forma contrária àquilo que Deus quer e acaba baralhando a nossa vida. Então, este é o grande ponto, porque quando nós temos conhecimento, é por isso podemos perceber que parece que os mais adultos cometem menos erros do que nós. Isso por quê? Porque eles têm conhecimento. Então, nós não temos conhecimento, não buscamos conhecimento e achamos que somos autossuficientes. Na gíria comum, nós dizemos que os cotas não sabem nada, né? Achamos que eles não entendem. Então, eu acho que este é o grande ponto que faz com que tenhamos muita dificuldade na fé, porque não temos conhecimento e a ausência de conhecimento, a nossa mente começa a consumir o que vem. Já estamos mesmo na nossa reta final daquele que é o nosso programa e gostaríamos de pedir ao irmão Ed que, em jeito de considerações finais, deixasse ficar aqui um apelo para os jovens. Muito bem, muito bem. Bem, o apelo que eu posso deixar para os jovens é que este é o melhor tempo que nós podemos ter para poder encontrar a Deus. Isto porque se você é jovem, irmão, está a ver este nosso podcast, com certeza está na fase de fazer algumas escolhas cruciais na sua vida. E como já havíamos dito, se nós nos darmos o luxo de escolher coisas cruciais, desde as pequenas às maiores, sem Deus, a probabilidade de nos arrependermos no futuro vai ser quase que certa, porque nós não temos a capacidade de prever o nosso futuro. Hoje o irmão acha que vai viver completamente aqui em Moçambique, mas Deus pode estar a te projetar para outras coisas fora do país. Hoje o irmão acha que aquela escolha é ideal para a sua vida, mas Deus tem algo maior acima daquilo que o irmão eventualmente queira. Então, o meu maior conselho é: busquemos ter uma vida dinâmica em Cristo. Deus tem conhecimento e capacidade para poder responder a todas as áreas da nossa vida. Então, vamos envolver a Deus em tudo que é nossa vida, área social, estudantil, profissional, sentimental, em tudo quanto nós podemos fazer. Experimente envolver a Deus e o resultado vai ser certo. Muito obrigada, irmão Ed, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada pela sua disponibilidade. Tchau, tchau, amados ouvintes. Fiquem agora com o momento do louvor. Beijo!